Queridos, abra sua Bíblia em Números capítulo 1. Livro de Números, lá no Antigo Testamento, capítulo de número 1. E eu gostaria de ler com você apenas o versículo de número 46. Números capítulo 1, versículo de número 46. É um versículo bem pequeno, mas bem interessante. Números capítulo 1, versículo de número 46. O total foi 603.550 homens. Pode manter a sua Bíblia aberta. À primeira vista, nós podemos dizer que esse é um versículo assim que não teria muita coisa para nos dizer. É um número. Na verdade, é a contagem da quantidade de homens de 20 anos para cima que existia no povo de Israel enquanto eles estavam no deserto, indo à terra prometida. Se você abrir Números capítulo 1, verso 1, você vai perceber que quando eles chegam aos pés do Monte Sinai, 2 anos depois de terem partido do Egito, com toda aquela multidão, Deus dá uma ordem a Moisés. E a ordem que Deus dá é a seguinte: faça um censo das pessoas, conte quantos homens existem de 20 anos para cima que estão preparados para irem à guerra. O povo precisava de um exército, que agora já não era mais escravo, era uma nação livre, precisava se defender. Então Deus ordena que Moisés faça a contagem, mas que retire da contagem a tribo de Levi, porque a tribo de Levi foi escolhida por Deus, todos nós lembramos disso, para servir ao Senhor no tabernáculo. Então eles não deveriam de forma alguma ir à guerra. Por isso que das 12 tribos de Israel não deveria constar neste censo a tribo de Levi. Os homens daquela tribo não deveriam fazer parte dessa contagem. Mas todas as outras 11 tribos foram contadas. O número final que se chegou do exército de Israel foi 603.550 homens. Talvez você pense o seguinte: tudo bem, pastor, mas o que isso tem a ver comigo em Santo Antônio, Concórdia, 2017, começo de maio? Tem tudo a ver, tudo a ver. Tudo a ver, porque se nós pararmos para pensar um pouquinho nesse número, nós vamos chegar num negócio que tem tudo a ver comigo e com você. Quer ver? Vamos fazer um raciocínio, vamos fazer uma conta matemática. Desses 603 mil homens, vamos imaginar que 50% deles tivessem esposa. Isso nos dá aí mais 300 e poucas mil mulheres. Se nós somarmos aos 600 e poucos mil que tem, nós ficaremos com 905 mil e uns quebradinhos, tá? Vamos imaginar que esses casais tiveram pelo menos cada um deles 2 filhos, o que para a época de Israel é uma contagem assim bem modesta, bem modesta. 2 filhos naquela época era quase nada, praticamente não tinha. Mas vamos contar na nossa contagem aqui, que cada casal desses tivesse pelo menos 2 filhos. Você soma então a esses 900 mais 600 e poucos mil jovens. Nós chegamos aí a um total mais ou menos de 1.500.000 pessoas. E esse é um número considerado assim muito conservador, pois dizem alguns estudiosos que a quantidade de pessoas naquele deserto chegava a 3 milhões de pessoas. Agora eu pergunto para você o seguinte, e talvez você saiba me responder: como é que se alimenta 1,5 milhão de pessoas num deserto? Como é que se faz para dar comida 3 vezes por dia para todas essas pessoas, todos os dias? Você conhece algum restaurante hoje que tem a capacidade de servir diariamente 1,5 milhão de refeições? Mais? 1,5 milhão não, 5 milhões de refeições por dia, se nós contarmos 3 refeições por pessoa pelo menos. Eu não conheço nenhum. Como é que se faz
para conseguir roupa para 1,5 milhão de pessoas durante 40 anos num deserto? Como é que se faz para conseguir água para a pessoa beber e para os animais beberem todos os dias durante 40 anos num deserto? Num lugar onde você não tem o que plantar, e o que você planta não vinga, porque de dia é 50 graus, de noite é -0, -2, -3, -4. Água não tem, raros lugares, bolsões, chamados de oásis, raríssimos, e disputados fortemente. Como é que você faz para manter 1,5 milhão de pessoas num lugar durante 40 anos, sendo que esse lugar não tem absolutamente nada? É por isso que esse número me intriga tanto. Ele não é só um número, ele é um testemunho pessoal do poder, da graça, da benevolência e da providência do Deus vivo. Quando nós olhamos para esse número, nós precisamos nos lembrar que esse povo, durante 40 longos anos, foi sustentado completamente e exclusivamente pela poderosa mão de Deus. Eles estavam num lugar que é onde o conhecimento deles de agricultura não servia para nada. Eles estavam num lugar que é onde a força física deles não servia para nada. Eles estavam num lugar que o dinheiro e que o ouro, que as coisas que eles tinham não serviam para nada. Eles estavam num lugar de morte. Deserto é lugar de morte. São pouquíssimas as criaturas que conseguem sobreviver nesse ambiente. E ali ao pé daquela montanha estavam mais de 1 milhão de homens, 1 milhão de pessoas, mais do que o dobro do que a população de Joinville, que é a maior cidade do nosso estado. E além de estarem ali, eles enfrentariam ainda 38 anos de jornada, 38 anos andando naquele mesmo deserto. E durante os 38 anos eles precisariam de roupas, eles precisariam comer, eles precisariam tomar água todo dia. Você que é pai de família, se coloque no lugar de um desses homens e pense o que você faria. Você olha para um lado, não tem nada. Você olha para o outro, não tem nada. Você olha para trás, nada. Você olha para frente, nada. Mas você precisa comer. Os seus filhos precisam comer. Você precisa tomar água. Os seus filhos precisam tomar água. Como é que se sustenta 1,5 milhão de pessoas num lugar inóspito à vida humana? A resposta a essa pergunta chama-se Deus. Provisão divina. Às vezes nós nos esquecemos, mas só estamos aonde estamos, só temos o que temos, porque todo santo dia o Senhor derrama sobre nós a provisão que Ele tem para a nossa vida. Foi isso que Deus fez naquele deserto. E a história é interessante, porque a viagem do Egito à terra prometida não durava muito tempo, era rapidinho. Mas quando o povo chega às portas da terra prometida, o povo comete um pecado terrível de rebeldia. E Deus intervém na história e diz assim: bom, já que vocês desprezaram a minha bênção, então todos vocês morrem. Quando uma nova geração de vocês surgir, é essa geração que entra na terra prometida. Agora vocês, nenhum de vocês vive. Deem meia volta e voltem para o deserto. E a Bíblia diz que durante 40 anos, aquela geração foi morrendo dia após dia, e pessoas foram nascendo, e aquela geração foi substituída por uma nova geração. Isso leva alguns estudiosos a dizerem que o livro de Números é a maior marcha fúnebre da história do planeta, porque durante 40 anos Israel enterrou uma geração inteira e viu outra surgir no seu lugar. Tudo isso no deserto. Tudo isso
num lugar aonde eu e você daríamos tudo para não estar. Mas deixa eu te dizer um negócio. É no deserto que Deus forma os seus melhores homens. Porque quando eu e você estamos nos desertos da vida, nós não temos opção nenhuma a não ser depender exclusivamente do Senhor. Enquanto nós temos as nossas condições, enquanto nós temos as nossas forças, enquanto nós temos as nossas pomposas contas bancárias, nós nunca vamos saber o que é depender de Deus. Porque nós sempre temos algo no nosso coração que diz assim: não, tem uma escora, se precisar, tem uma escora. Nós só sabemos o que é depender de Deus quando nós olhamos para um lado e não vemos nada, quando olhamos para o outro e não vemos nada, quando olhamos para frente e não vemos nada, quando olhamos para trás e não vemos nada. Aí nós somos obrigados a olhar para cima, e aí nós somos obrigados a inclinar o nosso coração, reconhecendo que se não for a graça, o amor, a benevolência de Deus, nós não temos o básico para sobreviver nessa terra. É no deserto que Deus forma os seus maiores homens. Foi assim com Moisés, foi assim com Davi, foi assim com o próprio Cristo, foi assim com todos os grandes homens de Deus. Quando nós estamos num momento da vida onde não temos nada onde nos apoiar, nós começamos a reconhecer e a entender o que é depender de Deus. Talvez você esteja pensando aí no seu lugar, assim como alguns teólogos liberais pensam, e deve estar imaginando o seguinte: pastor, não faz sentido não, esse número não é real, tanta gente num deserto, isso é impossível. Tem alguns teólogos liberais, estudiosos da Bíblia, que dizem que esse número ele é fantasioso, que ele é assim um aumento da realidade. E eles acham que seria impossível de um povo desse tamanho conseguir sobreviver num lugar daquele por 40 anos e prosperar. Mas eu não concordo com essa posição. Não concordo porque o que eu vejo quando eu olho para esse número não é uma fantasia, mas é um testemunho que grita muito alto o quanto Deus a quem eu e você servimos é poderoso. É um testemunho que grita muito alto o quanto Deus a quem eu e você servimos cuida daqueles que lhe pertencem. Deus cuidou daquela mundaréu de gente num deserto. Deus cuida de mim aqui, Deus cuida de você até hoje. É a provisão de Deus que permite que sejamos o que somos e que estejamos aonde estamos. E nessa noite eu queria conversar um pouquinho com você sobre essa questão da provisão. Queria tentar entender com você o que é essa provisão e como ela funciona. Porque às vezes a gente nem se toca. Mas se não fosse Deus, se não fosse a presença, a graça, o amor e a benevolência de Deus, eu e você seríamos simplesmente pó. Pó. Pois do pó fomos tirados, diz a palavra, e ao pó retornaremos. Primeira coisa, o que é provisão? Se nós vivemos pela provisão de Deus, o que é a provisão? Eu tenho uma definição bem interessante. Provisão é a soberania, a misericórdia e o amor de Deus colocados em prática todos os dias para que eu possa sobreviver. Isso é provisão. É a soberania de Deus sendo praticada na minha vida. Se não fosse o desejo de Deus, se não fosse a vontade de Deus, se não fosse o Senhor tomar as decisões que necessárias são, segundo a sua própria vontade, eu não existiria, nem você. Se nós temos providência sobre a nossa mesa, se nós temos roupas que nos aquecem, se nós temos família que nos ajudam emocionalmente, se nós temos uma igreja que nos ensina sobre a palavra, é porque a soberana vontade de Deus assim quis.
providência para que eu possa sobreviver. Se não fosse vontade do Eterno, nenhum de nós estaríamos aqui. Nenhum de nós sequer existiríamos, pois só existimos porque Deus assim o quer. Salmo 139, a Bíblia diz que Deus nos forma no ventre da nossa mãe, antes de ninguém sequer imaginar que nós possamos existir. Só há comida sobre as nossas mesas, só há roupa nos nossos guarda-roupas, só há pessoas amadas ao nosso lado porque Deus assim quis. Ele é soberano. Se não fosse a soberania de Deus, nada, absolutamente nada do que nós necessitamos para viver chegaria até nós. Nós não nos damos conta, mas se não fosse a soberania de Deus, nós não teríamos um sol que nasce ou que aparece para nós todas as manhãs, que nos permite trabalhar, que nos permite plantar, que nos permite viver. Se não fosse a soberania de Deus, a chuva não cairia, ou não pararia de cair, e nós nada poderíamos fazer. Se há comida sobre as nossas mesas, e se há roupa nos nossos guarda-roupas, é porque a soberania de Deus age todos os dias na minha vida. Deus assim quis. Você sabia que a distância entre a terra e o sol, ela é tão precisa, tão maravilhosamente, milimetricamente precisa, que é só por causa dessa distância perfeita que pode existir vida no nosso planeta? E o que nós fazemos para interferir nessa distância? Nada, absolutamente nada. É a soberania de Deus que assim quis. Como diz o Salmo, Ele conhece as estrelas pelo nome e as chama, e quando as chama, elas vêm. Você sabia que o ângulo de inclinação da Terra, referente à Lua, ele é perfeito, e só por isso nós não morremos de frio ou de calor? Isso é soberania de Deus. Deus construiu tudo, absolutamente tudo, para que nós pudéssemos ter vida. E todos os dias isso acontece sem eu sequer imaginar. Nenhum de nós vai deitar e vai pensar o seguinte: bom, será que se eu acordar amanhã vai ter sol? Nenhum de nós pensa isso. Porque todos os dias da nossa vida até hoje, quando nós acordamos, o dia estava lá. Soberania de Deus. Provisão é a soberania de Deus sendo colocada em prática. É a vontade de Deus sendo colocada em evidência. Deus é quem determina que tudo fosse desse jeito, e é só por isso que nós conseguimos sobreviver. Salmo 147, versículo 4 ao 9, esse salmo ele é maravilhoso, e ele vai nos mostrar um pouquinho sobre essa soberania de Deus, que nos permite viver todos os dias. Salmo 147, versículo 4 ao 9, Ele determina o número de estrelas e chama cada um pelo seu nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. O Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio. Cantem ao Senhor com ações de graças, ao som de harpas, façam músicas para o nosso Deus. Ele cobre os céus de nuvens, concede chuva à terra e faz crescer a relva nas colinas. Ele dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando gritam de fome. Providência de Deus, da sua autoridade. É Deus quem nos dá o que precisamos para viver, por causa da sua soberania. É Ele quem faz. Se temos roupa e comida, é porque Deus assim quis que fosse. Mas a providência nas nossas vidas também é um ato de misericórdia. Não é apenas só porque Deus quis, mas também é misericórdia desse Deus que pode todas as coisas. Você lembra muito bem comigo
de que a Bíblia diz que o homem pecou e destituído foi da presença de Deus. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, o homem separou-se de Deus. O homem virou as costas para Deus. E Deus não tinha absolutamente nenhum compromisso com este homem pecador. Nenhum. Deus poderia ter terminado tudo e feito tudo de novo. Deus podia ter acabado com aquilo naquele momento e criado todas as coisas novas, porque era o que merecíamos. O nosso pecado rompeu a nossa ligação com Deus. E nós não merecemos e não mereceríamos nada de Deus, absolutamente nada, a não ser o cumprimento da sua justiça. Isso significa que o homem deveria ir para o inferno. Mas na misericórdia de Deus, mesmo sendo pecadores, o Senhor permite que todos os dias haja comida na nossa mesa, haja roupa para vestirmos, haja vida para vivermos. Nós não merecemos, Ele não teria obrigação nenhuma de fazê-lo, mas o faz porque é misericordioso, o faz porque olha para as nossas mazelas e as nossas fraquezas e tem misericórdia de nós, e nos auxilia mesmo que às vezes nós nem sequer reconheçamos essa verdade. É a misericórdia de Deus que se derrama sobre a sua vida todos os dias, que permite que eu e você nos levantemos e vamos ao nosso trabalho para trabalhar. É a misericórdia de Deus em ação que permite que todos os dias nós possamos estar com a nossa família, que nós possamos ter o nosso alimento, que nós possamos ter o nosso trabalho, que nós possamos ter a nossa saúde, que nós possamos ter a condição de viver como vivemos. É pela misericórdia de Deus que nós sobrevivemos. Não merecíamos, mas na misericórdia do Senhor, Ele derrama providência sobre a nossa vida todos os dias. O povo de Israel pecou, e durante 40 anos eles andaram no deserto, mas durante 40 anos Deus sustentou aquele povo pecador no deserto. Durante 40 anos Deus olhou com misericórdia para aquela nação, assim como faz comigo e com você. É pela misericórdia de Deus que somos o que somos. É pela misericórdia de Deus que não somos consumidos pela justiça da sua ira. Mas a providência também é por causa do seu amor. Se temos o que comer, se temos o que vestir, se temos uma família, se somos o que somos, é por causa do amor de Deus. E a coisa mais fantástica de tudo isso é que esse amor de Deus não é responsável apenas por aquilo que nos dá vida física, mas Ele foi além. O amor de Deus olhou para nós naquilo que nós nem sequer imaginávamos ser possível, olhou pela nossa eternidade. Todos nós éramos destinados ao inferno por causa dos nossos pecados e dos nossos vícios, e nada podíamos fazer para nos livrar desse inferno, mas em seu amor Deus providenciou a providência que nos libertou das garras de Satanás. A Bíblia diz que Ele deixou a sua glória, desceu a essa terra, fez-se carne e habitou com os homens, e sofreu as mazelas que os homens sofreram, e foi crucificado, e foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, tomou do diabo as chaves do inferno e da morte, e é Senhor sobre toda a terra. E pelo amor de Deus, eu e você hoje podemos nos achegar ao trono da graça,
podemos ter a perspectiva que os portões da eternidade se abrirão para nós quando nós partimos desse mundo, porque Cristo é Senhor. Isso é providência. Isso é providência. Essa providência diária que Deus derrama sobre a minha vida e sobre a sua vida, ela precisa gerar no meu e no seu coração um sentimento chamado gratidão. Gratidão não às minhas forças, gratidão não às outras pessoas, mas gratidão ao Deus que me sustenta, quando eu nem sequer imagino que isso é possível. Gratidão ao Deus que cuida de mim, quando eu nem sequer o conhecia, mas mesmo assim Ele já cuidava de mim. Só que aqui, como homens, nós cometemos na maioria das vezes grandes deslizes. Nós somos muito ingratos com as coisas que o Senhor nos dá. Quantos de nós aqui já sentaram sobre uma cadeira na mesa, olharam aquela comida e disseram assim: Deus me livre, queria uma pizza, só tem ovo. Nós nos esquecemos que é pela graça de Deus que o ovo está em cima da mesa. E nós nos esquecemos que tem pessoas que naquele dia não tem o ovo em cima da mesa, estão no deserto. Às vezes há ingratidão na nossa vida, nós olhamos para dentro de casa e nós dizemos assim: que porcaria de família que eu tenho, queria ter uma diferente, a do fulano é uma família tão melhor. Nós nos esquecemos que foi Deus, na sua graça, que permitiu que nós não vivêssemos sozinhos. Porque quando viu Adão sozinho naquele jardim, Deus disse assim: não vai dar certo. Vou fazer alguém para Adão para ser uma carne só, companheira, auxiliadora, para ter uma família. Quando nós falamos de provisão, nós precisamos lembrar que nós devemos obrigação e temos a obrigação de sermos gratos. E o que é ser grato à provisão de Deus? Simples. É você reconhecer que é Deus que guarda a sua vida, e sendo Deus que guarda a sua vida, Ele faz imperfeição, então não reclame. Não reclame. Dê graças pelo que você tem, pois foi Deus que colocou na tua mão. Ao invés de reclamar, agradeça. Agradeça, porque o que você tem é fruto do mover soberano, da misericórdia e do amor de Deus por você, quando você nem sequer conhecia ao Deus soberano, misericordioso e cheio de amor. Agradeça. O cristão precisa ter um coração grato e não um coração cheio de ressentimento, de desgosto. Às vezes a gente encontra pessoas que dá um desânimo de você conversar. Dá um desânimo. Como é que está? Está ruim. Está ruim, tudo está ruim, está frio demais, está calor demais. Tem muito dinheiro, não tem dinheiro. Tenho o que comer, não tenho o que comer. Tudo está ruim, tudo está ruim. Ingratidão. Nós precisamos aprender a agradecer aquele que derrama provisão sobre a nossa vida. Se não fosse Deus, nós não teríamos nada, nem sequer existiríamos. Seja grato. Segunda coisa, como é que essa provisão acontece na minha vida? Como é que ela chega até mim? Eu entendi o que é provisão, mas como é que ela chega até a minha mesa? Como é que ela chega até o meu guarda-roupa? Como é que ela chega até a minha casa? De duas formas. Primeira delas, naturalmente. Todos nós temos trabalho. Todos nós nos levantamos, vamos ao nosso trabalho, trabalhamos, nos esforçamos, recebemos o valor pago pelo nosso trabalho. Com aquele valor nós vamos ao supermercado, nós vamos às lojas, nós compramos aquilo que nós necessitamos para sobreviver.
Naturalmente, a provisão acontece na minha casa e na sua casa todos os dias de maneira natural. Todos os dias nós passamos num supermercado ou numa padaria. Todos os dias nós compramos alguma coisinha, todos os dias nós sobrevivemos. Nós vamos ao médico, nós pagamos planos de saúde, nós vamos ao dentista, nós vamos ao cinema, nós vamos nos divertir, nós casamos, nós ajudamos fulano, nós temos assim naturalmente a provisão na nossa mesa todos os dias. Só que isso às vezes ela nos engana, porque muitos de nós nos achamos aqueles que são responsáveis por sustentar a nossa própria vida. Muitos de nós batemos no peito e dizemos assim: sou eu que me sustento, sou eu que provejo o que é necessário para a minha família. Mentira, não é. Não é. Por mais que você trabalhe, por mais que eu trabalhe, por mais que nós recebamos dinheiro e compramos as nossas coisas, tudo isso só é possível porque primeiro, Deus assim permitiu. Quantos de nós podemos levantar a mão agora e dizer assim: eu tenho absoluta certeza que eu vou acordar amanhã às 7 horas da manhã? Nenhum de nós. Todos nós esperamos acordar, talvez não às 7, 8, 9, amanhã é feriado, não sei. Todos nós esperamos, mas quantas milhares de pessoas hoje, nessa noite, vão dormir e não vão acordar? E não vão acordar. O trabalho vai ficar, o dinheiro que ganharam vai ficar, e aquilo que colocavam sobre a mesa, sobre os guarda-roupas, que achavam que eles eram os responsáveis, também vai ficar. A provisão, ela vem à nossa mesa naturalmente, mas antes do nosso esforço, antes da nossa dedicação, vem a vontade, a permissão, a graça e o amor de Deus. Quem você acha que te deu o dom e o talento que você tem para fazer o que você faz, para ganhar o seu dinheiro, para sustentar a sua casa? Foi você? Não. Foi o Senhor que colocou sobre você o dom e o talento que permite que você ganhe os recursos para sustentar a sua família. Em primeiro lugar, foi Ele, e é Ele que permite que isso aconteça. Mas agora, eu preciso colocar em prática essas coisas. Tem muito cristão que nós precisamos falar a verdade, que é preguiçoso. É preguiçoso. O cara não gosta de trabalhar, não. O cara não gosta. Quer que tudo caia do céu. Mas não é assim. Não é assim. Nós devemos trabalhar, nos esforçar, batalhar pelo nosso sustento. Não espere nada de ninguém. Lute pela sua vida. Deus lhe deu condições de você lutar por ela. Deus te deu dons e talentos, use-os. Deus te deu saúde, use. Deus te deu capacidade, use. Porque nós somos sempre o extremo, ou nós vamos de um extremo para o outro, ou nós achamos que nós somos capazes de tudo, ou nós cruzamos o braço e assim, bom, então agora que Deus coloque aqui o feijãozinho com arroz, porque eu não vou levantar, vou cruzar as pernas aqui e vou ficar descansando. Não seja preguiçoso. Não seja preguiçoso. Provisão na sua mesa chega naturalmente. Deus permite que nós trabalhemos, mas nós precisamos trabalhar. Deus permite que nós ganhemos o nosso dinheiro, mas nós precisamos administrar bem. Nós precisamos administrar bem. É assim que ela chega. Segunda forma que a provisão chega na nossa vida, essa aqui é a mais encantadora, através do milagre. É o que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel estava no deserto, não adianta plantar, não adianta colocar semente, não tem o que plantar. Como é que vai comer? Depende de alguma coisa extra. O que é o extra? É o milagre. O milagre é aquilo que foge ao natural.
O milagre é aquilo que é a intervenção direta de Deus e exclusiva na minha vida. É algo que não vai de encontro às leis e às normas naturais da nossa existência. É algo que pertence exclusivamente à mão de Deus. A Bíblia diz que durante 40 anos aquele povo no deserto foi alimentado por Deus com o maná. Todos os dias, quando eles acordavam, eles saíam das suas tendas e o chão estava coberto de flocos branquinhos, como se fossem assim, floquinhos, tipo de neve. E eles recolhiam a quantidade só para aquele dia, não era para recolher nem mais nem menos, só para aquele dia. Levavam para suas tendas e comiam o dia inteiro. No outro dia pela manhã, estava lá de novo o maná. Durante 40 anos Deus derramou pão do céu para aquele povo comer. Quando não tinha água, Deus tirou água da rocha. Aonde não existia, Deus fez fluir fontes de água. Deus mandou pássaros quando esse povo não tinha carne, e os pássaros caíram no acampamento, e esse povo se alimentou de carne. Milagrosamente Deus providenciou o que era necessário para que eles vivessem durante 40 anos. O mesmo Deus que fez milagre lá é o Deus que faz milagre na tua vida, na tua e na minha. A provisão chega nas nossas casas muitas vezes fruto do milagre de Deus. Porque às vezes nós estamos numa situação em que nós nos encontramos no grande deserto da vida. Nós trabalhamos, mas nada adianta. Nós batalhamos, mas nada funciona. E nós olhamos para um lado e não vemos nada. E nós olhamos para o outro lado e não vemos nada. E nós olhamos para frente e não vemos nada. E nós olhamos para trás e não vemos nada. Nessa hora, a única coisa que nos resta é a esperança do milagre. E se você já orou algum dia por um milagre na sua vida, você sabe exatamente do que eu estou falando. Chega um momento na nossa história, como servos de Deus, que a única coisa que nós podemos fazer é dobrar os nossos joelhos diante de Deus e dizer assim: Senhor, não tem mais jeito, não tem nada. Se o Senhor não fizer, não tem o que fazer. E aí, se for vontade do Altíssimo, se for plano de Deus, os teus olhos vão testemunhar o que é a intervenção direta do Deus vivo na tua história. E Deus, Ele é cuidadoso nos detalhes com o seu povo. Ele é cuidadoso nas coisas mais simples do seu povo. Eu lembro quando estava construindo a igreja, estava construindo e nós tínhamos que comprar o piso, esse piso que nós estamos pisando. E eu fui falar com meu amigo, ele é dono de uma material de construção. Ele disse assim: não, Cris, eu faço tudo preço de custo, não vou ganhar nada em cima. E ainda vou melhorar o máximo possível. E ele fez as contas, e ele disse: olha, esse porcelanato que tu escolheu aí vai dar, ele disse: ó, vai dar uns 9 mil e pouco. Eu disse: meu Deus, 9 mil, de jeito, maneira, não dá não. Ele falou: não, mas vai parcelando aí, me paga como é que tu pode, fica tranquilo, faz do jeito que você quiser, vamos colocar lá, depois nós damos jeito. Eu disse: tá. Aí eu vim, daí naquela semana eu conversei com os irmãos no culto, eu disse: irmão, nós precisamos de umas ofertas para nós conseguir pagar o porcelanato. É uma igreja pequena, né? Não somos uma igreja assim financeiramente abastada. Eu lembro que todos nós nos esforçamos um pouquinho, mas acho que deu, não sei se tinha dado 4 mil, acho que tinha dado 4 mil e pouco que nós tínhamos levantado. Eu disse: bom, melhor que nada. Mas eu fui para casa aquele dia meio angustiado no meu coração, aquela semana assim, e eu pensei comigo assim: puxa vida, 5 mil, como é que nós vamos pagar 5 mil de parcela? Eu disse: a gente consegue sobreviver, como é que vamos pagar a parcela? Eu disse: dá não. Se não vamos colocar piso também, como é que não vamos pôr? E eu pensei de um jeito e pensei do outro, e matutei aqui, matutei lá, e matutei aqui, pensei, e não achei saída nenhuma, de jeito nenhum. E aí um dia eu fui, antes de fechar o negócio, eu fui orar. E disse assim: Senhor,
não tem dinheiro para colocar o piso, mas ia ficar tão bonito. Isso ia ficar um negócio tão caprichado. E se nós não temos, o menino foi gente boa, ele quer parcelar, mas nós não temos como pagar parcela. O senhor sabe, o que entra, sai, a gente ali empata, é 0,0, não tem R$1 para pagar parcela. Mas como é que vão parcelar? Também não tenho coragem de parcelar com o rapaz e depois chegar no mês e não pagar. Isso o senhor bem podia pôr a mão nesse negócio. Eu lembro que no outro dia eu recebi uma ligação. Um amigo meu disse assim: está onde, Cris? Eu disse: estou indo para a cidade. Ele falou: então passa aqui no escritório, tem um negócio para te entregar. Eu disse: tá bom. Cheguei lá no escritório, ele me entregou um pacote assim, marrom. O que é isso aí? Ele falou: não sei, Deus mandou te dar, é alguma coisa que vocês estão precisando lá. Tinha 5.000 e uns quebrados. Fechava exatamente o valor do piso. E eu lembro que eu cheguei no meu amigo Vanderlei e disse: Vanderlei, faz à vista, não vamos parcelar nada, manda o piso para lá. Ele falou assim: não quer me pagar depois, pastor? Eu disse: não, já segura aqui. Ele falou assim: mas e a nota? Eu disse: nem a nota depois você me dá, você não vai me enganar, agora já segura, esse dinheiro não quero, segura aqui. Às vezes, quando nós estamos no deserto, Deus tem que intervir de uma maneira que vai além do natural. É o milagre. Agora deixa eu dizer um negócio para você: o milagre não deve existir sempre. O milagre não é coisa que deve existir todos os dias na nossa vida. Sabe por quê? Porque senão ele perde a sua função. Sabe qual é a função do milagre? 3 coisas. Primeira delas, nos socorrer quando nada mais funciona. Essa é a primeira função. Daniel estava na cova dos leões. Diz a Bíblia que Deus mandou um anjo fechar a boca dos leões. Aqui hoje ninguém come, é jejum, todo mundo. Ninguém mexe com Daniel. Jejum. Milagre, a primeira função do milagre é suprir o nosso desespero. Segunda função do milagre, testemunhar para o meu e para o seu coração que é Deus quem está na direção da nossa história e de que é Ele que cuida de nós. Terceira função do milagre, testemunhar para todos que estão à nossa volta que Deus é Senhor da nossa vida e que de nós Ele cuida. Agora, se todos os dias eu quero milagre na minha história, eu fico como o povo de Israel. Chegou uma época que o povo levantava e dizia assim: poxa, maná de novo? Já comi ontem, comi na semana passada, de novo maná, será que não tinha mais nada para pôr no meio? Ingratidão. O povo estava comendo pão do céu e estava em gratidão no coração, reclamando da comida que Deus deu. Se acostumou com o poder soberano de Deus. E se há um negócio terrível para o meu e para o seu coração, é nos acostumarmos com o poder grandioso do Deus que nos ama. Nós nos tornamos ingratos. Nós olhamos para aquilo que Deus nos dá e dizemos assim: não gosto mais, semana passada estava bom, mas essa agora está ruim, quero coisa melhor. Nós nos tornamos pirracentos, birrentos. E aí sabe o que Deus tem que fazer? Aí Deus tem que nos levar para o deserto. Aí Deus tem que nos levar para o deserto. E tem que deixar a gente olhar para um lado e não ver nada. Tem que deixar a gente olhar para o outro lado e não ver nada. Tem que deixar a gente olhar para frente e não ver nada. Tem que deixar a gente olhar para trás e não ver nada. E tem que deixar a gente se curvar para reconhecer de novo, mais uma vez, que Ele é Senhor. O milagre é um extra. O milagre não é para todo dia, para toda semana. O milagre é para aqueles momentos na sua vida em que absolutamente nada mais funciona. É nesses momentos que Deus demonstra para mim e para você que Ele é o nosso Senhor. Agora, maior e melhor do que a provisão é o provedor. É o provedor. Mais fantástico do que sobrevivermos a essa terra todos os dias é o Deus que é Senhor de todas as coisas.
E sabe, irmãos, muitas vezes nós nos encantamos tanto com a provisão que nós temos, que nós esquecemos de nos encantar com o provedor. Às vezes nós nos maravilhamos tanto com um piso que foi milagroso e nos esquecemos que o piso é o piso, mas que o Deus soberano que permitiu que o piso estivesse aqui, Ele sim é impressionante, Ele sim é fantástico, Ele sim é digno de alegrar o nosso coração e de nós nos alegrarmos na presença dEle. Ele sim é melhor do que qualquer provisão. Às vezes a gente corre atrás de tanta coisa nessa vida e a gente esquece de correr atrás de Deus. E o mais engraçado da história é que se não fosse Deus, nós nem sequer conseguiríamos correr, quanto mais alcançar aquilo que a gente quer. E esse númerozinho aqui, ele me ensina uma preciosa lição. Ele me ensina que antes de qualquer coisa, o Senhor é mais fantástico do que tudo, que Deus é mais impressionante do que tudo, de que Ele sim é digno, Ele sim é fantástico, Ele sim é importante, porque às vezes nós estamos colocando a provisão na frente do provedor. Às vezes nós estamos colocando o trabalho que Deus nos deu na frente do próprio Deus. Às vezes nós estamos colocando a família que Deus nos deu na frente do próprio Deus. Às vezes nós estamos colocando a vida que Deus nos deu na frente do próprio Deus. E isso é ingratidão. Ingratidão. Nós precisamos aprender a nos alegrar no provedor e não na provisão. Nós precisamos aprender a adorar o provedor e não a provisão. Tem muitos de nós, cristãos, não só nós aqui, mas todos de uma maneira geral, que adoramos muito mais o nosso trabalho do que o nosso Deus. Porque nós temos tempo para tudo para o nosso trabalho, mas nunca temos tempo para o Senhor. Tem muitos de nós que adoramos mais a nós mesmos, a nossa própria vida, a nossa própria saúde, do que a Deus. Nós temos tempo para tudo na nossa vida, mas não temos tempo para Deus. Quando ficamos doentes, nós vamos no médico de madrugada se precisar, mas quando nós estamos sãos, nós não levantamos de madrugada para orar. Nós precisamos aprender que o provedor vale muito mais que a provisão. A provisão pode fechar uma porta hoje, ela pode acabar, mas o provedor é eterno. E se a provisão de hoje fechar as portas aqui, o provedor que é eterno abre as portas ali. A história de Elias é o grande exemplo. A Bíblia diz que Deus mandou Elias para o deserto para ser sustentado por corvos e tomar água de um riacho. Um belo dia o riacho seca, acabou a água. E agora Elias? Simples. Elias ouve a voz de Deus. Deus diz assim: Elias, levanta e vai a tal cidade. Eu ordenei a uma viúva que te desse alimento. A provisão fechou, o riacho secou, mas o provedor é eterno. Ele abre portas de novo. Nós precisamos aprender a valorizar mais o provedor do que a provisão. Aproveite tudo que você tem. Desfrute de tudo que você tem. Viva o melhor que você puder. Mas entenda que isso não tem valor nenhum quando colocado diante do Deus Todo-Poderoso, que é Senhor da minha
e da sua vida. Por isso, de uma maneira prática, valorize mais ao Deus a quem você serve do que aquilo que você recebe desse Deus. Tem muitos cristãos que querem apenas os milagres de Deus, mas não querem o Deus dos milagres. Tem muitas pessoas que vêm à igreja e que querem as bênçãos do Deus que abençoa, mas não querem o Deus que abençoa. Isso é ingratidão. Melhor do que tudo que recebemos é aquele que nos dá todas as coisas, Deus. E eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento, e eu queria convidar você a fazer uma oração de gratidão